Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com a nossa TV Câmara, começando o nosso programa diário aqui às 13 horas e 20 minutos. Mais uma vez hoje aqui, vocês não estão encontrando com o Hugo Fernandes, mas faz parte. O Hugo está numa missão extra, né? Saiu aqui da TV para fazer reportagem fora e mais uma vez eu me encontro aqui apresentando o nosso programa, mas tranquilo. Olha só, hoje é quarta-feira, né? Já avisando a vocês, não teremos programa nem amanhã, quinta, nem sexta-feira santa, nem segunda-feira, dia 21, ok? Então, voltaremos somente na terça-feira, dia 22. Beleza? Todo mundo sabe, mas não tem erro. Olha só, amanhã não, mas sábado nós teremos a estreia do América Futebol Clube na Série D. O América estreia na Série D jogando fora de casa contra o Horizonte do Ceará. Jogo que eu considero difícil. Por que difícil, Pedro? O Horizonte não vai brigar para subir? Não vai brigar para subir. Não vai, pelo menos no meu entendimento, não. Mas é justamente por isso, porque no meu entendimento o América precisa estrear bem. E aí, Jefferson, começar com você logo aqui de cara, porque o América tem esse jogo complicado no próximo sábado, né? Jogando contra a equipe do Horizonte. E aí, Jefferson, eu pergunto, se porventura o América começa sem vencer, Jefferson, o torcedor já fica com o pezão lá atrás, até porque o América contratou apenas 3 jogadores. Ou, digamos assim, não, é apenas a estreia, que com certeza se o América não vencer, você vai ouvir muito isso por parte de jogadores e também do técnico. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a você que nos acompanha aqui em mais um Câmara Esportiva. Dizer que é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Pedro, o Moacir Júnior falou em treinamento que ele busca, né, o mais rápido possível a classificação nos primeiros jogos, né? Segundo o Moacir Júnior, que teve mais tempo para treinar a equipe, né, com o adiamento da primeira rodada, mas é pedreira, né? O grupo do América é um grupo extremamente difícil, né? Você tem ali 4, 5 equipes que são favoritas a garantir a classificação. Então o América vai precisar aí, né, mostrar serviço nessas primeiras rodadas para tentar conseguir esse objetivo do Moacir Júnior, que é uma classificação antecipada que, a meu ver, é muito difícil, é muito complicado, tendo em vista todo esse contexto que envolve a Série D, mais precisamente esse grupo do América. Jefferson, quando nós falamos em América, vejo nas redes sociais o torcedor do América reclamando muito da falta de contratações. O América contratou apenas o volante Aruá, o zagueiro Heitor e o atacante Salatiel. Eu acredito, Jefferson, que o América vai ter contratado no mínimo mais de 3 a 4 jogadores. Ou você acredita que com apenas esses 3 dá para resolver toda a Série D? Não dá, né? A Série D é um campeonato difícil, é um campeonato, né, nessa primeira fase, né, com jogos complicados, né? O América joga aqui, de repente vai jogar lá no interior do Ceará, vai jogar no interior da Paraíba, como vai ser o caso do Souza. Então o América necessita qualificar o seu elenco para dar mais peças aí de reposição para o Moacir Júnior, né, tendo em vista esse complexo que é disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Jefferson, quando nós falamos em América, Heitor chegou, Heitor é zagueiro. O América hoje o titular é o Lucas. Aruá chegou, hoje o titular é Ferreira, mas o América está jogando com um volante e Souza como segundo volante. E Salatiel, que é atacante camisa 9, que até hoje nenhum dos homens que joga com a 9 do América disse, esse aqui é o titular. No teu entendimento, esses 3 começam como titulares ou você acredita que o Moacir não vai logo de cara colocar os 3 jogadores? Tempo, Pedro, ele teve para fazer os testes, né, os testes necessários nessa equipe do América, né, como você bem frisou. Chegaram poucos jogadores até agora, né? Eu acho que também precisa de chegar mais jogadores, né? Mas ele teve tempo para fazer os testes, né? Eu acredito que ele vai buscar o melhor entendimento para a ideia de jogo dele, né? Que é uma ideia um pouco mais retraída, principalmente jogando fora de casa, né? Quem conhece o Moacir Júnior sabe que ele é um técnico mais retraído, que busca ali, de repente, entender mais o jogo para depois tomar uma tática, né? Elaborar uma estratégia diante do adversário. Então, eu acredito que ele vai buscar o melhor entendimento, que pode sim passar por esses 3 jogadores. Claro, a bola sempre passa pelo principal jogador do América, que a gente sabe que é o Souza. Agora, Jefferson, se tivesse que escolher um dos 3, qual deles seria o titular para você? Salatiel como 9, Heitor como zagueiro para jogar ao lado do Guilherme ou o Aruá para jogar ao lado do Ferreira? O Ricardo Bueno não
não vingou no América. Não, né? até agora nenhum 9 vingou, nenhum vingou. Jefferson? O Ricardo Bueno não veio com esse status de camisa nova, que passou por grandes clubes. O Salatiel chegou, né? Mas a gente precisa analisar, ver como é que está esse jogador nos treinamentos. Mas eu acredito que talvez por ele ter esse status de camisa nova, talvez ele seja o mais ideal. Você está dizendo o seguinte, se tivesse escolher um dos três, seria o Salatiel para ser o 9. Eu acredito que sim, que seria o Salatiel. Agora, Jefferson, uma outra coisa que nos chama muito a atenção também, torcedor do América, Jefferson, nas últimas 9 Séries D, o América vai para a sua 8ª Série D. Se fosse uma outra situação, com os Cardeais, por exemplo, a gritadeira, a chiadeira já não seria muito maior não, Jefferson? Eu acredito que sim. Né? Disputar um Campeonato Brasileiro de Série D para a torcida do América, que é uma torcida de massa aqui em Natal, né? Você disputar esse nível de competição já é difícil. Né? Então, a pressão sempre vai existir. Então, eu acredito que o América pode sim surpreender, tendo em vista a dificuldade que é um grupo, né? Um grupo barra pesada, você tem aí, como eu já falei, 4, 5 adversários diretos que vão brigar por essas vagas, né? Então, vamos ver o que o América e que o torcedor espera também, que é fazer uma boa competição. Jefferson, quando nós falamos em América, ainda continuando dentro do América Futebol Clube, o América, se porventura não se classificar esse ano para a Série C, o ano que vem serão 10 anos disputando Série D, no caso, nos últimos 10, 9 deles em Série D. Interessante, Jefferson, que o América me lembra muito, e você vai lembrar porque você é torcedor do concorrente, mas aquele Corinthians que passou 23 anos sem conquistar um título, e quanto mais tempo demorava, mais a torcida crescia. Com a América, Jefferson, tem acontecido muito isso também. Veja que nos últimos anos, na Série D, todas as partidas do América, Jefferson, nós temos 12, 15, 18 mil torcedores, né? Isso vem acontecendo, Pedro, já há um bom tempo, né? A gente já discutiu isso aqui nos programas, né? Fazendo comparativo com o principal rival do América, que é o ABC. O ABC disputando uma Série B, Série C, não conseguiria colocar, não estava colocando torcedores em relação ao equiparativo dos jogos do América. O América jogando uma Série D, né? Colocando aí de 15, 16, 18 mil torcedores, enquanto o ABC disputando uma Série C, Série B, tinha ali seus 7, 8 mil torcedores, 5 mil, a depender do movimento. Então isso demonstra muita força do torcedor americano, né? Como eu já falei, é um clube de massa aqui em Natal e tem a oportunidade, a equipe do América tem essa chance de mostrar para os visitantes, para os adversários, que quem vir jogar aqui vai sofrer sim essa pressão do torcedor do América, vai saber mostrar também para o adversário que eles vão jogar num palco de Copa do Mundo, que é a Arena das Dunas. Então, eu acredito que a expectativa para o torcedor do América é boa, né? Tomara que a equipe faça valer isso dentro de campo. Agora, seguindo essa linha de raciocínio, todos os jogos do América dentro de casa, na Arena das Dunas, não era para o América jogar muito bem? Sim. Na teoria, né? Na teoria, né? Na teoria. O Moacir Júnior tem uma base boa, né, do campeonato estadual, né? Tem ali algumas peças, né, já conhecidas da torcida. Ele teve mais tempo para treinar essa equipe. Espera-se que chegue mais jogadores para dar mais peças de reposição para ele e ele possa, né, comprovar, mostrar dentro de campo tudo aquilo que ele faz nos treinamentos. Jefferson, ABC Futebol Clube. O ABC volta a campo somente na segunda-feira, mas nós não vamos estar aqui, porque segunda-feira é feriado. Esse jogo seria no domingo e ele foi transferido para segunda-feira. Com isso, o técnico, inclusive, ganha mais tempo, Jefferson, para talvez aí receber de volta o Alisson Manuel, lateral esquerdo, e também o Bruno Leite. Assim como no América, eu te faço a mesma pergunta para o ABC. Desses três aí, se tivesse que escolher um para ser titular, qual deles seria? O Emanuel começou bem a temporada, né? Muito bem. Muito bem a temporada, perdeu peso, né? Isso. Eu vi que ele fez, mas teve aí essa lesão. Série C é uma competição difícil, né? A gente já viu isso no jogo inicial, né? Lá contra o São Bernardo. Não consegui entender aquele gol que o ABC sofreu, né? Um gol extremamente de pelada, né? Quem pratica pelada aqui, o futebol, no final de semana sabe que aquilo ali é gol de pelada. Então, desses três, eu acredito que o Bruno Leite, talvez esse jogador que veio com essa expectativa, né, um meia, veio lá do Botafogo, né, o Evaristo Pisa já conhece esse jogador, e para se ter
a ver a questão do esquema tático do Evaristo, talvez pudesse testar o Bruno Leite, né, para de repente ali jogar com 2 meias, 2 atacantes, de repente abrir mão ali um pouco daquele trio de volantes e de repente pode testar o Bruno Leite, eu acho que pode ser uma opção. Pronto, dentro disso que você está dizendo, o ABC não teve nenhum 10 no campeonato estadual. O Anderson Rosa chegou faltando 2 rodadas para terminar o campeonato estadual. Aí hoje o ABC tem Anderson Rosa, Bruno Leite, tem o Juninho, tá? E o Carlos Eduardo. Quer dizer, hoje tem de sobra, né? Ele, se quiser, ele que eu digo, o técnico, o Evaristo Pires, jogar com 1, ele joga. Se quiser jogar com 2, ele também joga. Eu gostei muito, Jefferson, das entradas do Juninho e Carlos Eduardo na última partida. De repente, jogando em casa, se continua jogando com 3 zagueiros ou ele pode substituir um zagueiro desse por um meia? Ele pode substituir, né? Vai depender de como ele vai querer. Desculpa, Jefferson, que ele jogou só com Anderson Rosa na última partida. Só com Anderson Rosa. Então ele pode substituir, ele pode tirar de repente um desses zagueiros, colocar mais um meia, de repente colocar mais um atacante, até porque ele sabe que disputar Campeonato Brasileiro da Série C é difícil, né? Jogar em casa você tem que fazer a sua obrigação, você tem que fazer o seu dever de casa, né? E isso perpassa pelo resultado positivo. Então, eu acredito que o Evaristo pode e deve sim surpreender o adversário, mudando aí o seu esquema tático. Jefferson, o torcedor do ABC não vai poder participar, só vão poder estar no estádio na segunda-feira de noite, sexo feminino, crianças, idosos e deficientes, né? Pessoas com deficiência. De repente, a equipe pode sentir dentro de campo a ausência do seu torcedor, Jefferson? Eu acredito que sim, Pedro. Eu acho que pode sim, né? De repente, aquele torcedor mais efervescente que gosta de estar ali em todos os jogos, ele não vai poder se fazer presente em virtude dessa punição. E o adversário pode sim aproveitar, pode se aproveitar desse aspecto, desse fator da questão da torcida, né? Principalmente a torcida organizada, que está ali em todos os jogos, né? Mas aquele torcedor também que vai ali sempre em todos os jogos apoiar o ABC, não vai fazer presente e pode sim, o ABC pode sim sentir essa falta desse torcedor para esse duelo. Lembrando, Jéssica, que o ABC está punido, mas essa punição, no meu entendimento, ela foi equivocada. Porque quem provocou toda aquela confusão foi o torcedor do Remo, tá? Aí você vai dizer, mas Pedro, o ABC deixou. Não, o ABC não deixa ninguém bagunçar. Agora, simplesmente o ABC, no caso, né? Porque um torcedor do ABC invadiu, foi lá e tomou a bandeira do cara do Remo, que é um absurdo, babaquice desse cara do ABC. Mas o ABC foi punido, no meu entendimento vai sentir muito. CSA, Jefferson, não sei se isso conta, mas eu conversava com um amigo da Crônica Alagoana na última segunda-feira. Nas últimas 3 edições da Série C, o CSA, Jefferson, não venceu nas 2 primeiras rodadas, nem 2023, nem 2024, e não venceu agora na primeira rodada da 2025. Eu até brinquei com ele e falei, Marcos, eu espero que não vença também aqui. Então, o CSA há 3 anos sem vencer nas 2 primeiras rodadas. Isso serve como consolo para o ABC ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Cada jogo é sempre um jogo diferente. Uma história né? diferente. É uma história diferente, né? A gente já está acostumado a ver isso no futebol, a questão dos tabus que são quebrados, né? São quebrados em momentos diferentes. Eu acredito que o CSA é uma equipe bem qualificada, né? A gente que acompanha ali o campeonato alagoano, né? Pode vir aqui surpreender também, mas claro, pode aproveitar desse momento, né? Desse momento de início do ABC. Sobre a primeira partida ainda, Pedro, o ABC veio jogar praticamente no segundo tempo, né? Veio jogar ali, jogou 20 minutos, depois teve uma recaída até tomar o gol. O lateral esquerdo, Lucas Oliveira, ele praticamente foi uma avenida, né? Foi uma avenida Brasil no jogo. O que ele levou de bola nas costas foi uma coisa absurda. Não é de hoje. Foi uma coisa absurda ali, principalmente no segundo tempo. Foi uma coisa absurda. Eu acho que o Evaristo tem que corrigir isso o mais rápido possível, mas vai ser jogo difícil. Eu acredito que não tem jogo fácil na Série C para o ABC. Jefferson, ontem o Vasco da Gama jogou no Ceará, perdeu para o Ceará por 2-1. Para mim, nenhuma novidade em relação a isso. Novidade para você isso? Não, também não. Não acho, né? Campeonato Brasileiro também é um campeonato extremamente difícil, né? Você não tem parâmetro para absolutamente nada. Hoje você enfrenta o Internacional, goleia, aí amanhã você perde para o Sport. Então, é sempre essa imprevisibilidade. Com relação ao Vasco, o torcedor, ele sabe, né, como nós sabemos, que o Vasco também é um elenco bem limitado, bem fraco. Ele se engana porque gosta, né?
Você tem um Paí ali que você não sabe quando é que joga, você tem um Felipe Coutinho que você não sabe também quando é que joga, né? Então, você tem os zagueiros que juntando todos não está dando um, né? Todos os jogos os caras estão falhando, como ontem falharam também, né, Jefferson? Exatamente. Então, o cara, ele faz das tripas ao coração. Nós conversamos em off ali fora, eu e você, tanto eu como você temos o mesmo pensamento em relação a isso. Eu não consigo entender porque essa cobrança no Carille, porra, com o elenco que ele tem, Jefferson. O elenco do Vasco é um elenco fraquíssimo, amigo. Verdade. O torcedor, ele sempre age pela emoção, né, Pedro? Mas isso, às vezes, extrapola qualquer limite, qualquer absurdo do que a gente já está cansado de ver, né? O cara, ele subiu o Santos, né, praticamente subiu o Santos, né, na temporada passada, já recebia críticas lá, mas o Santos conseguiu o objetivo, né? Veio para o Vasco nesse momento de reconstrução, de reformulação, saída de SAF, Pedrinho tentando aí encontrar uma saída, encontrar um investidor para reforçar o Cruz Maltino, mas ele não é Deus, né? Ele não pode fazer muita coisa. Então, eu acredito que o torcedor precisa ter um pouco mais de calma com o Carille, porque escalando o time mal ele não está, a meu ver. Então, precisa de ter mais paciência e contratar jogadores para dar mais qualidade a esse elenco do Vasco. Eu estava vendo hoje de manhã, Jefferson, é incrível. O Vasco perde um jogo, é como todo clube, né? O Vasco perde um jogo, hoje meus caras estavam dizendo que o Vasco está negociando com o Richarlison, né? É incrível. Perdeu um jogo, os caras joga aí na mídia aí, 2, 3 nomes aí. Que vai, agenda positiva para dar uma baixada na bola aí daqueles que estão tocando fogo. O Vasco não tem dinheiro, Jefferson, isso todo mundo sabe. O Vasco, enquanto não resolver esse imbróglio da 777, da SAF 777, que também pode ser chamado de 171, o Vasco não vai a lugar nenhum, Jefferson. Eu concordo com você, Pedro. A situação do Vasco é muito difícil, né, em relação a outros clubes grandes do Brasil, né? O Vasco precisa, né, conseguir aí um investidor o mais rápido possível para tentar, né, digamos assim, reestruturar essa equipe do Vasco que necessita. É um clube gigante do futebol brasileiro, né? Um clube grande do continente também. Então, eu acredito que o Pedrinho está tendo muita dificuldade, né, em encontrar aí pessoas que possam, de repente, ajudar nessa reconstrução do Vasco da Gama. Ô Jefferson, uma coisa que me chamou a atenção ontem também foi o Fluminense, né? A reunião do Conselho Deliberativo, o bicho pegou. Inclusive, até o Vasco entrou no negócio sem nem ter nada a ver com isso no caso. Por quê? Porque o presidente, o Mário Bittencourt, né, que é o presidente do Fluminense, e aí está brigando para que chegue a SAF no Fluminense. Só que alguns conselheiros estão alegando o seguinte, que ele será o céu todo-poderoso da SAF. Aí os conselheiros perguntaram o seguinte, quem é que vai comandar o Fluminense? É o presidente Mário Bittencourt ou é o presidente da CEL, o Mário Bittencourt? E ele não gostou e disse, vocês preferem então a SAF como tem no Vasco da Gama, né? E aí o bicho pegou, viu, Jefferson? O Fluminense também tem essa questão de bastidores, né? Essa questão aí administrativa há muito tempo. Depois que saiu um grande patrocinador, né, que era lá a Unimed, né? Você tinha um presidente, mas também era o presidente do Fluminense. Então, o Fluminense tenta se reencontrar, né? Foi campeão da Libertadores em 2023, né? Montou uma equipe cascuda para ganhar a Libertadores, teve o Fernando Diniz, enfim. E agora ele tenta aí a todo momento, né, também se reestruturar, tem essa questão da SAF. Nessa questão, me parece que o presidente Mário Bittencourt não quer largar o osso, né? Ele quer estar ali comandando tudo, quer comandar tudo. Coloca o Vasco no meio, que não tem nada a ver, não tem nada a ver com a situação, tenta alfinetar o Vasco. Outra coisa, Jefferson, também que ontem foi muito comentado é que um deputado federal, né, o Coronel Meira, né, protocolou na Câmara dos Deputados um pedido para que seja aberta uma CPI da Confederação Brasileira de Futebol. Eu até brinquei hoje de manhã, já nas minhas redes sociais, que eu disse o seguinte, é mais fácil chover canivete, meu amigo velho, do que essa CPI para frente, viu, Jefferson? Quando fizeram essa CPI há quase 20 anos, né, na época do Ricardo Teixeira, do João Avelanche, acabou em quê lá no plenário? E era Romário, todo poderoso na época, né? Quase tinha conquistado recentemente uma Copa do Mundo, tudo, né? Mas, meu amigo, isso é você mexer no vespeiro, cara. Ninguém tem interesse nisso, Jefferson. Quando eu falo ninguém, são os poderosos. Nós aqui temos o maior interesse do mundo, nós que eu falo torcedores. Coronel Meira, inclusive, que eu não sei nem de qual é o estado que ele é, mas ele diz o seguinte, o futebol é uma cultura brasileira, é o esporte mais popular do Brasil
E aí a CBF precisa e deve sim dar esclarecimentos ao público. Só, Jefferson, nós sabemos que eles não dão, cara. A alegação deles é uma alegação, digamos assim, morta, mas que cola. Qual é, Pedro? É que a CBF é instituição privada. Que eles alegam sempre isso, né? Então não tem que dar satisfação a ninguém. Não é bem assim, Jefferson. Tanto não é assim, que você vai lembrar, em 2023, 2 desembargadores do Rio de Janeiro afastaram o Edinaldo Rodrigues da CBF. Estadual, Ministério Público Estadual. Conseguiram afastar. O que é que fez o tal do Edinaldo Rodrigues? Foi ao STF, Gilmar deu uma liminar que ele botou embaixo do braço, passou 1 ano e meio andando com ela embaixo do braço. Né? Passou 1 ano e meio comandando a CBF como com uma liminar embaixo do braço. Até que, há 3 meses aproximadamente, uma das interessadas, que era a Federação Mineira, resolveu retirar o processo. Coincidência, né, Jefferson? Retirou o processo, tirou o nome dela da lista de coincidência e aí o caso foi arquivado, Jefferson. É incrível, né, cara? O torcedor, Pedro, que não vive o futebol, né, que não acompanha... E não sabe por dentro, né? Não sabe por dentro. Ele precisa entender uma coisa, que hoje o futebol... Eu vou só acrescentar a frase do deputado aí que está querendo, né, abrir essa CPI. É um esporte popular que, abre aspas, se transformou em um negócio caro e muito caro hoje. E lucrativo. Que é o futebol. Então a sua paixão, torcedor, você que está me assistindo, gera muito dinheiro para a CBF. Só para você ter uma noção, a fornecedora de material esportivo atual da seleção brasileira pagava à França o maior contrato de seleções do mundo. Ela vai pagar para a CBF o maior contrato do mundo de fornecimento de material por 10 anos. Então, você tem aí dezenas de empresas que investem na CBF e a CBF não está preocupada em melhorar a arbitragem do futebol brasileiro. A CBF não está preocupada em melhorar o campo natural do Brasil. Jefferson, os caras chegaram ao absurdo, cara, de acabarem com a reciclagem dos árbitros pessoalmente. Hoje, é tudo feito online, cara. Você tem noção do que é isso, bicho? É você deixar de frequentar uma faculdade, né? Diariamente lá, todos os dias você ir, para passar a ser online. Os árbitros agora, quando erram, o que é que eles fazem? Sentam diante da tela do computador para ver onde foi que eles erraram. Porque a CBF disse que não tem dinheiro para investir nos árbitros. É uma piada, né, Jéssica? O ano passado a CBF lucrou 1 bilhão 430 milhões de reais, meu amigo. E nem sequer o equipamento para o impedimento semiautomático, né, que é utilizado aí. No campeonato argentino é utilizado esse equipamento para o impedimento semiautomático. A CBF não consegue implementar, né? A CBF não consegue preparar melhor os árbitros. Então, quando você, torcedor, eu sei que você age muito na paixão, na emoção. Quando o árbitro erra, ele não está errando para favorecer o Flamengo, o Palmeiras, não. Ele erra porque ele é despreparado. É verdade. Nenhum deles é profissional, fica bem claro isso também, né? Todos eles são... Tem uma profissão. Tem uma profissão, cara. Então eles têm que ganhar dinheiro fora e digamos que a arbitragem seja o bico, né, Jefferson? É incrível. Jefferson, ainda dentro dos clubes do futebol brasileiro, Palmeiras foi o clube que mais investiu nesta competição. Depois dele foi o Cruzeiro. Mas nós estamos vendo dois clubes em situação completamente opostas. Enquanto o Palmeiras está ali, junto com o Flamengo, Cruzeiro, cara, só consegue decepções para o seu torcedor. Onde é que está essa diferença, Jefferson? A diferença está na gestão, né, da profissionalização da coisa, né, que o Palmeiras que iniciou há 10 anos, né, em 2015, quando o Paulo Nobre resgata a equipe da Série B, né, e começa ali tendo uma visão mais profissional, tirando pessoas de setores que não tinham nenhuma capacidade, colocando profissionais que são, às vezes, até torcedores de outros times, mas ele sempre buscava a profissionalização. Então, o cara que ia chegar ali não ia chegar para torcer contra o Palmeiras, ele ia fazer o trabalho dele. Então, o Palmeiras teve essa mudança de chave, o Cruzeiro é uma SAF, né? Já vem de uma outra SAF, né? O dono da SAF do Cruzeiro é um empresário Pedrinho, de uma rede de supermercados gigantesca lá maior rede de Minas. No estado de Minas Gerais, e ele é empresário, né? Ele vem já de outra SAF, que foi a SAF do Ronaldo. Não tem dado certo. Ele trouxe o Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos. Que o Alexandre não vem realizando trabalho em lugar nenhum por onde tem passado. Depois que saiu do Palmeiras, não conseguiu
Não conseguiu. Nem no Inter, nem no Vasco, agora no Cruzeiro, no Atlético, né? Passou no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, também nenhum deles. Mas assim, o Alexandre perguntou para ele quanto ele tinha para gastar. Ele disse X. Ele foi lá, ele trouxe o Gabigol, ele trouxe o Dudu, ele trouxe o Matheus Pereira, que por sinal é um bom jogador, mas não quer jogar no Cruzeiro. A gente não sabe o que é que está acontecendo. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Ele trouxe Eduardo do Botafogo. Eduardo do Botafogo. Acredito que de uns 10 a 12 jogadores. O time não está rendendo em campo, né? E o presidente, o Dona Saf, vem, o critica publicamente, diz que alguns jogadores foram contratados errados. Enfim, nessa história, a gente aqui, você torcedor também, já está cansado de saber quem vai cair? O Leonardo Jardim, que é muito bom treinador, por sinal. Foi quem lançou o Mbappé lá no Mônaco na época. O Leonardo Jardim vai cair, porque ele já está também chutando a coisa lá no ventilador, né? Ele está criticando as contratações, está dizendo que o Cruzeiro não tem um elenco tão qualificado quanto o Palmeiras, quanto o Flamengo. E a gente sabe que quem paga o pato, às vezes, é o técnico. Para finalizar o programa de hoje, Jefferson, você como bom palmeirense, contrataria o Vitor Roque para o teu clube? Olha, Pedro, o Vitor Roque eu contrataria sim. Tem 19 anos, tem muitas características importantes, só que ele chega num momento conturbado do Palmeiras, né? O Palmeiras vem aí de reformulação, vem de uma pressão do ano passado por praticamente não ter conquistado um título de expressão, e ele chega num momento difícil, onde a equipe está se encontrando, chegam jogadores novos, né? O Abel muito mal nas escalações, e a equipe não ajuda ele, né? O sistema de jogo não ajuda muito o Vitor Roque. Então, eu acredito que ele está se esforçando. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Corinthians, né? Agora no jogo. O Palmeiras mandou no jogo. Mandou no jogo. Ele até que fez o gol, não consegui ver aquele impedimento. Eu acredito que a tendência dele, Pedro, é crescer, né? Dentro ali daquele sistema de jogo, que se o Abel deixar de ser, às vezes, teimoso, colocar o Estevão um pouco mais centralizado, trazer o Felipe Andes para jogar mais próximo deles ali. Eu acredito que o Vitor Roque tem tudo para encantar o torcedor do Palmeiras. Maravilha, Jefferson. Jefferson, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez, pela tua participação aqui conosco nesta quarta-feira. Lembrando que amanhã, quinta, sexta-feira, segunda, não teremos programa, mas se Deus quiser, semana que vem, Jefferson vai estar de volta aqui conosco. Tá bom, Jefferson? Eu que agradeço a você, Pedro, agradeço a Hugo, agradeço o pessoal que faz aqui a TV Cano, Cláudio Paraibano está aí, nosso amigo lá do Joãozinho, o Ivo, lá no Aquário, Vavá, né? Dizer que é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, desejar um bom feriado para todos nós, né? Desejar também muita saúde e proteção para todos nós. Valeu, Jefferson. Olha, pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco na TV Câmara, diariamente às 13 horas e 20 minutos. Nós teremos essa pausa, né, da Semana Santa, mas que você possa rezar mais, fazer mais o bem, independentemente se é Semana Santa ou não. Faça o bem, cara. Sabe, pode ser novembro, outubro, janeiro, junho, não importa. Faça o bem, não apenas nessa semana, mas que todos nós tenhamos uma Semana Santa maravilhosa, espetacular. Você possa, quem sabe, aí viajar, ficar com a tua família, mas que você passe uma Semana Santa bem tranquila. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado, uma ótima tarde e até terça-feira da semana que vem. Até lá!